A paz do Senhor, amados e amadas de Cristo. Vamos orar. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre Jezabel, a doutrina que se espalhou através desta mulher. Mulher esta que ensinou muitas coisas erradas, inclusive o movimento feminista veio através da doutrina de Jezabel, uma mulher que existiu e que infelizmente a doutrina dela, os ensinamentos dela estão vivos até hoje. Então hoje eu vou falar um pouquinho sobre isso, para que nós mulheres possamos abrir os nossos olhos e ter o verdadeiro entendimento sobre essa doutrina, para que não possamos ficar enganadas, porque muitas vezes o mal ele tenta nos aprisionar pela falta do conhecimento. Então que hoje venhamos entender um pouquinho mais sobre esse espírito de Jezabel, essa doutrina de Jezabel, mais conhecida popularmente falando como espírito de Jezabel, que não ataca somente as mulheres, não possui somente as mulheres, mas homens também. Mas ele é mais suscetível, digamos assim, a influenciar, possuir as mulheres. Então eu quero ler com vocês 1 Reis, capítulo 16, do versículo 29 em diante, que diz: No ano 38 do reinado de Asa em Judá, Acabe, filho de Omri, se tornou rei de Israel e governou 22 anos em Samaria. Ele pecou contra o Senhor Deus, mais do que qualquer um dos que havia sido rei antes dele. Não se contentando em pecar como o rei Jeroboão, Acabe fez pior e casou com Jezabel, filha de Etbaal, rei de Sidom, e adorou ao deus Baal, ao próprio Satanás, Adorou ao próprio demônio. Acabe construiu um templo para Baal em Samaria. Fez para ele um altar e colocou no templo. Levantou também um poste da deusa Azerá, e assim fez mais coisas para deixar o Senhor Deus irado do que todos os reis de Israel havia feito antes. Até aqui. Este rei Acabe, ele já era perverso, ele já era pervertido, ele já fazia coisas que desagradavam ao Senhor e ainda casou-se com Jezabel, que não era do povo judeu. Ela era uma mulher pagã, que já tinha as práticas idólatras. Ela era perversa mais do que ele. Então se uniu um casal de dois pervertidos. E assim o reinado desse homem foi pior ainda, foi o pior rei que havia tido até o momento. A palavra nos diz aqui. E eles continuaram adorando a Baal, levantando o templo, fazendo tudo que era mal aos olhos do Senhor. Mas hoje eu quero falar aqui sobre Jezabel. Jezabel tem uma característica que é, além de outras, a principal, digamos assim, é a sensualidade exagerada. Ela usa a sensualidade para seduzir os homens, para fazer eles pecarem, para fazer eles entrarem na imoralidade sexual e pervertida. Esse era o dom que ela tinha.
Ela era cheia de demônios, ela adorava os demônios. E uma das coisas que ela adorava fazer era seduzir os homens, era mandar, era manipular. E assim ela manipulava também Acabe. E assim, quando Acabe queria algo, ela dava um jeito de conseguir, sempre fazendo as coisas do modo errado. Era uma mulher que não temia a Deus, ela era totalmente pervertida. E assim o reinado de Acabe foi péssimo aos olhos do Senhor, causou ira do Senhor. A palavra que diz no versículo 33, assim fez coisas para deixar o Senhor Deus irado. Então o reinado de Acabe foi o pior. E Jezabel continuou. Eles matavam profetas. Eles perseguiam os profetas do Senhor. Eles odiavam as pessoas que eram de Deus. Eles não aceitavam ninguém falando do Senhor, falando de Deus. Eles levantavam tudo que era errado. Tudo que era errado eles faziam. Adorações pagãs. Jezabel, ela não se arrependia. Muito pelo contrário, ela arrastava todo mundo que ela podia para praticar os atos abomináveis ao Senhor. Porque ela tinha um poder de manipulação, de sedução. E Acabe, como já era pervertido, como também já tinha um coração voltado para as coisas malignas, aceitava o domínio dela, aceitava ela mandar nele. Porque para os dois ali estava muito bom, um ajudando o outro e fazendo o que dava prazer na carne e desapontando a Deus, o Deus de Israel. Com as coisas abomináveis, com as coisas que Deus já havia falado na lei de Moisés, porque aqui eles deveriam seguir as leis de Moisés, que está no Êxodo capítulo 20. Mas eles não queriam. Eles faziam adoração aos deuses a Moloque, com sacrifício de crianças. E assim foi o reinado. Péssimo, horrível, horripilante. Mas hoje eu quero dizer para vocês que nós cristãs, mulheres, nós devemos tomar muito cuidado, porque muita gente está usando a doutrina de Jezabel para apontar para as mulheres que não são Jezabéis, mas querem oprimi-las. Então hoje eu quero abrir os olhos daquelas irmãs que estão sendo oprimidas por demônios enrustidos, seja nos seus maridos, seja por algum membro ou alguma autoridade sobre sua vida, seja dentro ou fora da igreja, mas que você está sendo taxada como Jezabel, porque você está se levantando para cumprir o ministério do Senhor. Há uma diferença e nós precisamos entender essa diferença. Essa diferença tem que estar bem clara em nossas vidas, para que não haja uma confusão mental em nossas mentes. E a diferença é: quem está sendo manipulado, possesso pelo espírito de Jezabel, vai manipular uma outra pessoa para sair dos caminhos do Senhor,
para fazer o que é mal aos olhos do Senhor. Agora, aquela mulher que tem um dom dado por Deus para fazer as coisas de Deus, para aproximar as pessoas do Senhor, para tirar as pessoas das trevas para a luz, com o conhecimento da palavra, explicando sobre o evangelho, ensinando para as pessoas sobre o caminho que é Jesus. Esta mulher, ela não pode ser taxada como Jezabel. Eu estou dizendo isso, irmãos e irmãs, porque há muitas mulheres sendo oprimidas psicologicamente, moralmente, por pessoas que não compreendem corretamente a diferença sobre o espírito de Jezabel e as mulheres que têm o ministério dado por Deus. Não pode colocar tudo isso dentro de uma caixinha só e achar que tudo é a mesma coisa, porque não é. Há mulheres que são usadas pelo espírito de Jezabel, vamos dizer assim, por demônios que falam da doutrina de Jezabel. Essas sim, elas manipulam, seja o marido, seja outras pessoas, seja dentro da igreja, porque age dentro da igreja, espalhando as pessoas, atrapalhando a doutrina de Cristo, levando as pessoas para longe de Cristo. A imoralidades, a perversão sexual. Essas pessoas que são manipuladoras, elas levam outras pessoas para longe de Jesus. Essas são, digamos que são Jezabéis. Agora, existem mulheres que têm ministérios em Deus. E essas nunca podem ser chamadas de Jezabéis só porque estão sendo usadas por Deus, porque estão à frente de um trabalho, porque se arrumam, mas estão fazendo a vontade de Deus. É um pouco confuso, porque hoje em dia colocaram tudo na mesma caixinha, no mesmo... E não está havendo entendimento. E eu tenho me deparado com mulheres que estão interrompendo o seu ministério dado por Deus, estão engavetando, estão deixando de pregar o evangelho, porque outras pessoas disseram para ela que ela era Jezabel. Agora, nós precisamos entender a diferença. Jezabel é aquela que seduz e tira o outro do propósito de Cristo, do caminho da salvação. Aleluia! Aleluia! Agora, nós temos que tomar muito cuidado, porque Jezabel, ela mata profeta. Jezabel, ela matava profeta. Ela tinha prazer em matar as pessoas, derramar sangue inocente em sacrifício aos demônios. Ela sufocava pessoas. Ela oprimia. Ela fazia cultos a Baal. Essa sim tem a doutrina de Jezabel. E muitas mulheres hoje em dia estão usando a beleza, o corpo físico, o que Deus deu, para seduzir homens, inclusive homens já casados. E mulheres casadas estão usando da sensualidade, das coisas que Deus deu para ela, da beleza física,
para seduzir outros homens e conseguir o que ela deseja. Essa sim está dentro da doutrina de Jezabel. Essa sim nós temos que ter cuidado. Com essa nós temos que ter prudência. Existem homens também que são usados por demônios dentro dessa doutrina de Jezabel. Vamos chamá-la de espírito de Jezabel. Homens também são usados por espíritos de Jezabel, são possuídos por eles. Agora, nós temos que diferenciar. Nós não podemos ver uma pessoa, uma mulher pregando, falando da palavra com autoridade, só porque ela está bem vestida, ela está arrumada, taxá-la como Jezabel, se ela está ensinando o caminho do Senhor, se ela está usando o dom que Deus deu para tirar pessoas das garras do maligno. Essa mulher está cumprindo o ministério que Deus deu. Entenderam a diferença? Porque eu tenho visto, tem chegado até mim, pessoas, mulheres, principalmente mulheres, se tratando de doutrina de Jezabel, são mais mulheres que passam por isso. E tem chegado até mim mulheres que estão oprimidas, que estão tendo a imposição de uma autoridade sobre ela, imposições através de força ou de palavras, estão sendo ameaçadas, elas estão com medo e estão enterrando seus ministérios, porque elas são taxadas como Jezabel, estão sendo oprimidas moralmente e psicologicamente por outras pessoas que ficam falando que elas são Jezabéis. E precisa estar muito clara essa diferença para nós. Amém? Nós mulheres não podemos mais deixar os nossos dons que Deus deu, o ministério que Deus nos deu, ser enterrado por sermos acusadas de Jezabéis. Se nós estamos cumprindo a palavra do Senhor, que é o ide e pregai o evangelho, o diabo não pode falar que nós somos Jezabéis. Em nome de Jesus. Jezabel é aquela que tira a pessoa da presença de Deus, que tira a pessoa do caminho do Senhor, que leva ela para perversão, que faz ela perder a salvação. Essa é Jezabel, que destrói casamentos. Esta é Jezabel, que usa das artimanhas dela para tirar o máximo de pessoas possíveis do caminho do Senhor. Agora, nós mulheres de Deus, que Deus levantou com autoridade, nós não podemos deixar que nós nos enfraqueçamos, porque o outro está nos acusando, está apontando o dedo, porque o outro está tentando nos cansar, abafar o ministério que Deus nos deu. E para isso ele vem, o diabo é astuto, ele começa a acusar de Jezabel, porque ele não conhece essa diferença. A verdadeira mulher do Senhor, aquela que se
prostra aos pés do Senhor, buscando as respostas em Deus, ela vai ser usada como um instrumento na mão do Senhor, para ganhar almas para o reino dele. Aleluia! Jesus nunca desprezou as mulheres. Ele curou, ele libertou as mulheres. A mulher derramou o óleo sobre ele e ele valorizou aquela mulher. Tem uma pregação aqui no meu canal falando disso. Um vídeo. Quando ela derrama o óleo sobre Jesus, sobre a cabeça de Jesus, ungindo ele antes da morte, da crucificação do Senhor. E a história dela chegou até hoje, porque está registrado na palavra. Jesus, ele honra nós mulheres quando nós estamos no caminho dele, quando nós estamos debaixo da vontade dele. A palavra fala que nós, sim, temos que ser submissas ao nosso marido, que o marido é a autoridade para aquelas que são casadas. Mas a submissão tem que estar debaixo da palavra do Senhor. Esta submissão não nos impede de pregar a palavra do Senhor. Não nos impede de cumprir o ministério que o Senhor confiou a nós, porque nós somos escolhidas de Deus. Ele nos escolheu, ele nos capacitou, aleluia! Que venhamos compreender, entender que quando nós estamos fazendo a vontade de Deus, ninguém pode nos taxar como Jezabel. Em nome de Jesus. Nós não podemos ser rebeldes ao nosso marido. Mas nós temos que entender que quando o nosso marido pede algo que está fora da vontade de Deus, a vontade de Deus prevalece sobre nós. Prevalece sobre a vontade do marido. Porque Deus está acima do marido. A palavra do Senhor está acima de qualquer pessoa aqui na terra. Então, os nossos maridos não podem usar da autoridade que Deus deu para nos oprimir. Tentando nos causar medo, tentando acusar-nos de coisas que às vezes não existe, porque tem chegado até mim mulheres que estão assim, sendo taxadas como Jezabel, porque eles querem vê-la oprimida, calada, morta dentro de casa. E não é assim que Deus te quer. Deus te quer pregando, fazendo a vontade dele, erguendo a tua cabeça, orando, porque Deus deu autoridade para nós. O que nós temos que entender é que a autoridade do nosso marido sobre nós não está acima da autoridade de Cristo sobre nós. Se nós estamos debaixo da autoridade de Deus, nós não vamos fazer nada que desagrade o nosso marido. É automático, porque se nós não vamos fazer nada que desagrada a Deus, automaticamente nós não vamos desagradar os nossos maridos. E nós não vamos ser rebeldes. Porque a rebeldia na palavra é como um pecado de feitiçaria. Mas se nós estamos debaixo da vontade de Deus, é automático que nós estamos debaixo da bênção do Senhor.
Então nós precisamos, é um pouco complexa a palavra de hoje, mas nós mulheres e homens também que às vezes estão sendo oprimidos, sendo taxados como Jezabéis, só para que não cumpre o propósito de Deus na tua vida, que hoje você venha ter essa revelação. Que hoje você venha ter esta revelação aberta na sua mente. Que Jezabel é aquela que tira do propósito de Deus. E nós mulheres, nós temos o ministério do Senhor. Nós não podemos ser feministas, bater de frente com o nosso marido, porque nós queremos algo, eu quero, e esse algo não é a vontade de Deus, está contra a palavra do Senhor, está indo contra a vontade do nosso marido, e ele está, no caso, está pedindo algo que está dentro da palavra do Senhor. Então nós precisamos ter esse entendimento para que possamos nos libertar de cativeiros que nos prende por falta de conhecimento. Em 2 Reis, no capítulo 9 e 10, vai falar sobre o final de Jezabel, o final de Acabe, o final dos filhos de Acabe. Como foi desastroso, foi tudo desastroso. O final de Jezabel foi desastroso, os cães. O corpo dela foi devorado pelos cães. Para ficar irreconhecível. Tamanho pecado. Tamanho julgamento do Senhor sobre ela e as práticas dela. Então é muito sério aqui o que eu estou falando. Nós mulheres precisamos estar em Deus. Precisamos estar de joelhos, precisamos estar debaixo da presença do Senhor, da vontade dele para nós. Precisamos estar debaixo da palavra dele, porque é ela que vai nos dar a direção certa. A palavra do Senhor é o nosso manual. E assim nós vamos ter o entendimento. Se alguma coisa vier contra para nos tirar do nosso propósito do Senhor, nós vamos conseguir entender que aquilo ali não vem de Deus. Porque nós conhecemos a palavra, conhecereis a verdade vos libertará. Que hoje venha ter uma libertação. Que hoje venha ter uma libertação nas nossas mentes. O que é ser uma mulher Jezabel e o que é ser uma mulher cristã. Aleluia! Glória a Deus! Obrigada, meu Senhor, por este entendimento. Que possamos estar debaixo, Pai, da Tua vontade, Senhor. Para que ninguém venha tirar-nos do Teu propósito, Pai, do Teu caminho, Senhor. Nos taxando de Jezabel, nos acusando e tentando parar a nossa caminhada, porque sabemos, Pai, o quão astuto é os demônios, o quão astutos são os demônios, e ele vem com coisas, lançando setas e dardos, que muitas vezes nós nem percebemos porque é sutil. Mas quando nós vemos, nós já estamos aprisionadas. Mas hoje, Pai, houve um despertamento. Hoje houve em nós um despertamento, Pai. Não o feminismo, não. Porque o feminismo não vem do Senhor. O movimento feminista não vem de Deus. Mas houve hoje um despertamento, Pai. Para que nós mulheres nos levantamos. Para
pregar o ID do Senhor, para pregar o evangelho a todo aquele que ainda não conhece, para estender a nossa mão aos que estão caídos, para ajudar ele a se levantar e voltar para a presença do Senhor. Nós mulheres somos preciosas para Deus. E vocês homens que me ouvem, muitas vezes também podem ter passado por essas provações. E vocês que foram usados ou possuídos por um espírito de Jezabel, pela doutrina de Jezabel, que venham ser libertos por completo. Senhor, nos liberta desta doutrina, desses demônios de Jezabel. Porque não queremos de forma alguma, Pai, ser manipuladores. Não queremos, Senhor, ser pessoas que usam da sensualidade, que usam do poder das trevas para manipular pessoas. Nós queremos ser dirigidas pelo Teu Espírito Santo, Pai. Aleluia! Nós queremos ser libertas e livres para pregar o Teu Evangelho a toda criatura. Libertar os cativos e os oprimidos. Aleluia! 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 Pai, muito obrigada pelo entendimento da Tua verdade, da Tua palavra. Em nome de Jesus. Fique na paz do Senhor Jesus. Amém, amém e amém.